Um homem rico, frio e arrogante joga um lindo cavalo caro dentro de um pântano, onde ele começa a afundar, na presença de jacarés mortais. Sozinho, fraco e cercado pelos jacarés famintos, o cavalo fecha os olhos, pronto para encontrar seu fim. Mas quando os animais se aproximam para dar o bote, algo extraordinário acontece, algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado, vamos voltar à nossa história. O sol da tarde derramava seus últimos raios dourados sobre o Centro de Exposições Equestres de São Paulo, onde centenas de admiradores e competidores se reuniam para a abertura da mais prestigiada exposição internacional de cavalos do país. Entre as baias impecavelmente mantidas, um animal em particular atraía todos os olhares. Sublime. Um majestoso quarto de milha de pelagem tão branca quanto a neve dos Andes. Ricardo Mendes, empresário do ramo imobiliário e proprietário do impressionante animal, caminhava com passos firmes pelo corredor central, seu terno italiano impecável, refletindo o mesmo perfeccionismo que dedicava a todos os aspectos de sua vida. Seus olhos, sempre atentos a cada detalhe, brilhavam com uma mistura de orgulho e ansiedade ao observar seu precioso investimento. "Amanhã será o grande dia, não é mesmo, Sr. Mendes?" perguntou Helena, a veterinária responsável pelo bem-estar de Sublime, aproximando-se com um sorriso cauteloso. "O cavalo está em excelente forma física." Ricardo apenas assentiu, seus pensamentos já focados nos milhões em apostas que havia feito na competição principal. Não era apenas uma questão de prestígio, era uma demonstração de poder. Sublime representava mais que um animal de competição. Era a materialização de sua busca incessante pela perfeição. Helena mordeu o lábio hesitante. "Senhor, sobre a festa de abertura, os fogos de artifício programados para esta noite?" O céu começava a escurecer quando os primeiros convidados chegaram para a festa de abertura. Músicos tocavam jazz suave enquanto garçons circulavam com taças de champanhe entre a elite do mundo equestre. Ricardo, no centro de um grupo de admiradores, vangloriava-se dos recordes que Sublime havia quebrado durante os treinamentos. Foi então que o primeiro foguete cortou o céu noturno, explodindo em uma cascata de luzes douradas. O som estrondoso ecoou pelos estábulos, seguido por um relincho agudo de pânico. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. O som do impacto foi seguido por um silêncio mortal, quebrado apenas pelos gemidos baixos do animal caído. Helena já estava ao seu lado, suas mãos experientes examinando rapidamente os danos. "Ele vai competir", sentenciou sua voz baixa e perigosa, "nem que seja a última coisa que faça." Enquanto se afastava, os fogos continuavam a iluminar o céu, cada explosão como um presságio do desastre que estava por vir. Na baia, Sublime tremia, seu pelo branco brilhando sob as luzes coloridas que dançavam no céu. Um anjo ferido, prestes a ser sacrificado no altar da ambição humana. A manhã da competição chegou com uma névoa densa que cobria o centro de exposições, como um véu de presságio. Helena havia passado a noite toda ao lado de Sublime, aplicando compressas e medicamentos para tentar aliviar sua dor. O magnífico animal, antes altivo e elegante, agora mantinha a cabeça baixa, seus olhos revelando um sofrimento que partia o coração de quem o observava. "Como ele está?" A voz de Ricardo cortou o silêncio da manhã como uma lâmina afiada. Ele entrou na baia vestindo seu tradicional terno impecável, embora suas olheiras denunciassem uma noite mal dormida. Ricardo se aproximou do cavalo, seus olhos examinando friamente cada sinal de fraqueza. Por um breve momento, algo parecido com dúvida atravessou seu semblante, mas logo foi substituído por uma determinação implacável. Ricardo girou nos calcanhares, enfrentando a veterinária com um olhar que não admitia contestação.
Você está aqui para cumprir ordens, não para dar opiniões. Se não pode fazer seu trabalho, posso encontrar alguém que faça. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. A arena principal fervilhava com a expectativa da competição mais importante do circuito. As arquibancadas estavam lotadas e o burburinho da multidão crescia a cada minuto. Nos bastidores, preparadores corriam de um lado para outro, ajustando equipamentos e fazendo os últimos preparativos. Está na hora, anunciou Ricardo, entrando na área de preparação onde Sublime recebia os últimos cuidados. O animal, normalmente majestoso em seu equipamento de competição, parecia uma sombra de si mesmo. Seu pelo branco, sempre reluzente, estava opaco e pequenos tremores percorriam seu corpo periodicamente. Registre o que quiser, cortou ele, fazendo um gesto para os tratadores. Apenas certifique-se de que ele entre naquela arena. E agora, senhoras e senhores, trovejou o locutor, o favorito desta competição, vencedor de múltiplos títulos internacionais, um espécime que dispensa apresentações, Sublime, propriedade do empresário Ricardo Mendes. O cavalo, que costumava exibir uma postura régia, movia-se com visível dificuldade. Seus passos, antes graciosos e seguros, agora eram hesitantes e descoordenados. Na área VIP, Ricardo observava com os punhos cerrados, seu rosto assumindo tons cada vez mais escuros de vermelho. As câmeras de televisão, posicionadas estrategicamente ao redor da arena, captavam cada momento do desastre que se desenrolava. O apresentador, profissional experiente, tentava suavizar a situação com comentários diplomáticos, mas era impossível ignorar a realidade. O grande favorito da competição estava apresentando uma performance que beirava o embaraçoso. Nos bastidores, Helena assistia à cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Cada movimento irregular de Sublime era como uma punhalada em seu coração profissional. Ela sabia que aquele dia marcaria não apenas o fim de uma carreira brilhante, mas possivelmente o início de algo muito mais sombrio. O silêncio que tomou conta do centro de exposições após a apresentação de Sublime era ensurdecedor. Os juízes se reuniram brevemente, seus rostos graves indicando a seriedade da situação. Quando o resultado foi anunciado, ninguém se surpreendeu. Pela primeira vez em sua carreira, o majestoso quarto de milha havia sido desclassificado por condições físicas inadequadas para a competição. Ricardo Mendes permaneceu imóvel em seu lugar na área VIP, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ao seu redor, outros empresários e criadores evitavam seu olhar, alguns cochichando entre si. As notificações em seu celular não paravam de chegar. Mensagens dos parceiros de apostas, manchetes de sites especializados, todos comentando o fiasco que acabara de presenciar. Senhor Mendes, um jovem assistente aproximou-se hesitante. A imprensa está solicitando uma declaração oficial sobre o ocorrido. Nos bastidores, Helena supervisionava os cuidados pós-apresentação de Sublime. O animal tremia visivelmente, seu pelo encharcado de suor frio. A veterinária aplicava compressas geladas em suas pernas, tentando amenizar o inchaço que se tornava cada vez mais evidente. O quê? Mas, Sr. Mendes, Sublime precisa de cuidados médicos urgentes. Ele não pode ser transportado nessas condições? Helena protestou, colocando-se protetoramente entre o empresário e o animal. Helena tentou resistir, mas foi gentilmente conduzida para longe, suas súplicas ecoando pelos corredores. Por favor, Sr. Mendes, pense no bem-estar dele. Ele precisa de tratamento adequado. No estacionamento, Ricardo supervisionava pessoalmente o carregamento de Sublime no trailer. Seu rosto estava vermelho e uma veia pulsava em sua têmpora. Anos de investimento, milhões em apostas, sua reputação no meio. Tudo perdido em uma única tarde desastrosa. Chega! Ricardo explodiu, sua voz ecoando pelo estacionamento praticamente vazio.
Você já causou problemas suficientes com seu excesso de zelo. Eu decido o que é melhor para o meu investimento. Enquanto dirigia para fora do centro de exposições, Ricardo sentia seu sangue ferver. As luzes da cidade começavam a se acender no horizonte, mas ele não tinha intenção de voltar para o Haras. Seu GPS indicava uma rota para a rodovia principal, mas seus pensamentos o levavam para um caminho muito diferente. Havia uma região pantanosa, a algumas horas de distância, um local isolado que ele conhecera anos atrás, durante uma expedição de caça. Um sorriso sombrio se formou em seus lábios enquanto girava o volante, desviando para uma estrada secundária. No trailer, Sublime balançava precariamente com cada curva, seus relinchos de desconforto abafados pelo barulho do motor. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de vermelho, que pareciam refletir a escuridão que se instalava no coração de Ricardo Mendes. As rodas do trailer deixaram o asfalto, encontrando uma estrada de terra batida. A vegetação ao redor ficava cada vez mais densa, e o ar começava a ficar pesado com a umidade característica das regiões pantanosas. Ricardo checou seu celular. Não havia mais sinal. Perfeito. A noite já havia caído, quando Ricardo finalmente parou o trailer em uma clareira lamacenta. O ar estava pesado com os sons noturnos do pântano, o coachar dos sapos, o zumbido dos insetos e, ocasionalmente, o bater das asas de alguma ave noturna. A lua, parcialmente encoberta por nuvens, lançava uma luz fantasmagórica sobre a paisagem selvagem. Não muito longe dali, em uma modesta cabana construída sobre palafitas, Raoni preparava seu chá de ervas noturno. O velho indígena, conhecido na região por sua sabedoria ancestral e profunda conexão com a natureza, interrompeu seus movimentos ao perceber uma alteração sutil nos sons do pântano. Seus ouvidos, treinados por décadas de vida naquele ambiente, captaram o ruído distante de um motor, algo incomum para aquela hora e local. Ricardo desceu da cabine, suas botas italianas afundando na lama. O luxuoso terno estava amarrotado e gotas de suor escorriam por seu rosto, apesar do ar fresco da noite. Com movimentos precisos, abriu as portas traseiras do trailer. Sublime, exausto e ainda tremendo, mal conseguia se manter em pé. "Vamos, saia!" ordenou Ricardo, sua voz carregada de amargura. Quando o animal não se moveu, ele pegou um pedaço de madeira próximo e o golpeou nas patas traseiras. Sublime relinchou de dor e surpresa, cambaleando para fora do trailer. Raoni, que havia se aproximado silenciosamente através da vegetação densa, observava a cena com um aperto no coração. Em seus 70 anos de vida, tinha testemunhado muitas formas de crueldade. Mas havia algo particularmente perturbador na frieza calculada daquele homem de terno. Ricardo circundou o cavalo, que agora tremia violentamente, seu pelo branco brilhando fantasmagoricamente sob a luz da lua. "Você era para ser perfeito", sussurrou, sua voz transbordando desprezo. "Agora não passa de um fracasso." Com um movimento brusco, arrancou a cabeçada de Sublime, jogando-a no trailer. O animal, desorientado e assustado, deu alguns passos incertos para trás, suas patas afundando na lama traiçoeira do pântano. Ao longe, o som de um jacaré deslizando na água quebrou o silêncio da noite. Raoni percebeu o perigo imediato. Aquela área específica do pântano era conhecida por suas áreas de areia movediça, camufladas sob uma fina camada de vegetação. O cavalo, em seu estado debilitado, não teria chance alguma se caísse em uma delas. Ricardo já estava de volta à cabine do trailer, quando o primeiro relincho desesperado de Sublime cortou o ar. O empresário não olhou para trás, nem mesmo quando ligou o motor. As rodas giraram na lama, e o veículo começou a se afastar, deixando para trás apenas as marcas profundas dos pneus e um animal condenado. Sublime tentou seguir o trailer, mas suas patas traseiras cederam ao esforço.
O pânico começou a tomar conta do animal quando ele sentiu o solo instável sob seus cascos. Cada movimento o fazia afundar mais na lama viscosa, e seus relinchos de desespero ecoavam pela noite como gritos de socorro. Raoni sabia que precisava agir rapidamente. Com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele território, moveu-se através da vegetação densa, aproximando-se do local onde Sublime lutava contra o pântano. O indígena podia ver os olhos arregalados do animal, o terror evidente em seu olhar, enquanto a lama subia gradualmente por suas pernas. Em sua cabana, Raoni mantinha equipamentos simples, mas essenciais para a vida no pântano. Cordas trançadas à mão, varas resistentes de bambu e uma pequena canoa esculpida de um único tronco de árvore. Anos de experiência lhe haviam ensinado que o pântano tanto podia dar a vida quanto tirá-la. E esta noite ele estava determinado a impedir mais uma tragédia. O velho guardião do pântano respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O resgate seria perigoso. Um movimento em falso poderia significar a morte tanto para o cavalo quanto para ele próprio. Mas ao observar o sofrimento do magnífico animal, Raoni sabia que não havia escolha. A lua emergiu momentaneamente entre as nuvens, iluminando o pelo branco de Sublime, agora manchado de lama, como um símbolo da pureza, lutando contra a escuridão. Raoni moveu-se com a precisão de quem conhecia cada segredo do pântano. A primeira coisa que fez foi recuperar sua canoa, uma embarcação leve, mas resistente, que havia construído com suas próprias mãos décadas atrás. Com movimentos silenciosos, empurrou a canoa através da vegetação aquática, aproximando-se do local onde Sublime continuava sua luta desesperada contra a lama. O cavalo já havia afundado até o peito, seu pelo branco quase irreconhecível sob a camada de lodo escuro. Seus olhos, arregalados de pavor, refletiam o brilho ocasional da lua que aparecia entre as nuvens. A cada tentativa de se libertar, ele apenas afundava mais, sua respiração ficando cada vez mais ofegante. Com cuidado para não assustar ainda mais o animal, o indígena começou a desenrolar uma corda feita de fibras naturais que sempre carregava consigo. Anos de experiência com animais selvagens haviam-lhe ensinado que o medo era o maior inimigo em situações como aquela. Um animal em pânico poderia facilmente arrastar consigo qualquer um que tentasse ajudá-lo. Sublime relinchou fracamente quando Raoni se aproximou mais com a canoa. O indígena começou a cantar suavemente uma antiga melodia de sua tribo, uma canção que falava sobre confiança e coragem. Aos poucos, a música pareceu ter efeito sobre o cavalo, que diminuiu seus movimentos frenéticos. Com movimentos calculados, o indígena lançou a primeira corda, conseguindo passá-la por baixo do peito do animal. Era um processo delicado. A corda precisava estar firme o suficiente para dar suporte, mas não tão apertada que machucasse ou causasse pânico. Raoni trabalhou metodicamente, ignorando os mosquitos que zumbiam ao seu redor e o suor que escorria por seu rosto enrugado. O tempo parecia se arrastar, enquanto ele preparava o sistema de cordas e roldanas improvisadas que havia aprendido a usar ao longo de uma vida inteira no pântano. Cada movimento era preciso, cada nó tinha um propósito específico. Sublime, talvez sentindo a experiência e calma do velho indígena, começou a se acalmar gradualmente, embora ainda tremesse. Agora vem a parte mais difícil, murmurou Raoni, posicionando troncos flutuantes estrategicamente ao redor do cavalo. Eles serviriam como pontos de apoio para a operação de resgate. O indígena sabia que teria apenas uma chance. Se algo desse errado, o cavalo poderia entrar em pânico novamente e a situação se tornaria irreversível. Com uma habilidade nascida de décadas de experiência, Raoni começou a manipular o sistema de cordas. Era um trabalho que exigia tanto força física quanto precisão.
Cada puxada era cuidadosamente calculada, cada movimento tinha que ser sincronizado com os esforços do próprio cavalo. Como se entendesse as palavras, Sublime fez um último esforço heróico. Suas pernas poderosas, mesmo exaustas e machucadas, empurraram contra a lama enquanto Raoni puxava as cordas com toda a sua força. Por um momento tenso, nada pareceu acontecer. Então, lentamente, centímetro por centímetro, o cavalo começou a emergir do pântano. O processo foi longo e extenuante. A lua já estava alta no céu, quando finalmente, com um último esforço conjunto, Sublime conseguiu se arrastar para uma área mais firme. Suas pernas tremiam violentamente e sua respiração era pesada e irregular. Coberto de lama da cabeça aos cascos, ele mal lembrava o majestoso animal que havia sido algumas horas antes. Raoni aproximou-se devagar, suas mãos erguidas em um gesto universal de paz. Sublime, exausto demais para mostrar qualquer resistência, apenas abaixou a cabeça, permitindo que o velho tocasse seu pescoço enlameado. Com infinita paciência, Raoni começou a guiar o cavalo trêmulo através de um caminho seguro que só ele conhecia, em direção à sua cabana nas palafitas. O sol começava a dar os primeiros sinais no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era o início de um novo dia, e para Sublime, o começo de uma nova vida. Os primeiros dias na cabana de Raoni foram um período de adaptação delicada para Sublime. O espaço sob a palafita havia sido rapidamente transformado em um abrigo improvisado, protegido da chuva por uma cobertura de palha trançada e forrado com capim seco limpo. Era simples, mas funcional, um contraste gritante com as luxuosas baias climatizadas às quais o cavalo estava acostumado. Raoni dedicava cada momento de luz do dia aos cuidados do animal. Com conhecimentos passados através de gerações, ele preparava cataplasmas de ervas medicinais para as pernas machucadas de Sublime. O cheiro forte das plantas se misturava com o aroma característico do pântano, criando uma atmosfera que, aos poucos, começava a significar segurança para o cavalo ferido. «Veja só estas ervas, irmão branco», murmurava Raoni enquanto aplicava um dos seus preparados. «Minha avó dizia que elas têm o poder de falar com os espíritos da cura. E olhe como já estão fazendo efeito». As manhãs seguiam um ritual próprio. Raoni acordava antes do sol, preparava suas infusões medicinais e levava água fresca para Sublime em um balde de madeira que havia esculpido especialmente para esse fim. O cavalo, que inicialmente se mostrava hesitante com qualquer aproximação, começava a aguardar ansiosamente por esses momentos. «A confiança é como uma semente», dizia Raoni, enquanto limpava cuidadosamente o pelo do animal, agora livre da lama do pântano, mas ainda manchado em alguns lugares. Precisa de tempo, cuidado e paciência para crescer. As tardes eram dedicadas a exercícios suaves. Raoni guiava Sublime em pequenas caminhadas ao redor da cabana, aumentando gradualmente a distância conforme o animal recuperava suas forças. Não havia rédeas ou cabresto, apenas a voz calma do indígena e a confiança que crescia entre eles. À noite, quando os sons do pântano se intensificavam, Raoni sentava-se próximo ao abrigo de Sublime e tocava sua flauta de bambu. As melodias suaves pareciam acalmar não apenas o cavalo, mas toda a natureza ao redor. Até mesmo os jacarés, cujos olhos vermelhos às vezes brilhavam na escuridão, pareciam respeitar aqueles momentos de paz. Com o passar das semanas, uma transformação notável começou a acontecer. Sublime, que havia chegado quebrado não apenas no corpo, mas também no espírito, começava a demonstrar uma nova forma de nobreza. Não era mais a elegância artificial das arenas de competição, mas algo mais profundo e verdadeiro. «Você está aprendendo o caminho do pântano», sorria Raoni, observando como o cavalo agora se movimentava com desenvoltura pelo terreno irregular. Seus cascos encontrando naturalmente os pontos mais firmes para pisar. A natureza
é a melhor professora que existe. Em uma manhã particularmente clara, cerca de um mês após o resgate, Raoni decidiu que era hora de um novo passo na recuperação. Levou Sublime até uma pequena clareira natural, onde a grama crescia verde e macia. Pela primeira vez desde sua chegada, retirou todas as bandagens das pernas do animal. Sublime permaneceu imóvel por alguns momentos, como se processando sua nova liberdade. Então, lentamente, começou a se mover. Seus primeiros passos eram hesitantes, mas logo se transformaram em um trote suave. Seu pelo branco, agora limpo e brilhante novamente, reluzia sob o sol da manhã. Raoni observava com lágrimas nos olhos, enquanto o cavalo redescobria o prazer simples do movimento livre. Não havia juízes, não havia pressão por perfeição. Apenas a alegria pura de um animal reconectando-se com sua própria natureza. O relincho alegre de Sublime ecoou pelo pântano, como se concordasse com aquelas palavras sábias. Era um som de renascimento, de esperança e de uma liberdade que nenhuma arena de competição jamais poderia oferecer. A paz do pântano foi quebrada numa tarde de céu nublado, quando 3 cavaleiros emergiram da vegetação densa. Raoni, que estava colhendo ervas medicinais próximo à sua cabana, percebeu imediatamente que algo estava errado. Os homens tinham aquele tipo de olhar que ele conhecia bem, o brilho da ganância mal disfarçada sob sorrisos forçados. "Boa tarde, velho!" chamou o mais alto deles, um homem de chapéu gasto e cicatriz no queixo. "Nome é Teodoro. Estamos procurando um cavalo perdido. 1/4 de milha, pelagem branca. Ouvimos rumores de que foi visto por estas bandas." "O pântano é grande", respondeu Raoni calmamente, seu coração acelerando ao perceber os olhares cobiçosos que os homens lançavam na direção de Sublime. "Muitos animais passam por aqui." "Este cavalo é livre", declarou Raoni, sua voz firme apesar da idade avançada. O pântano o acolheu e o curou. "Seu lugar é aqui agora." Raoni observou como Sublime se aproximava dele lentamente, como se sentisse a tensão no ar. O vínculo entre eles, construído ao longo dos últimos meses, era algo que aqueles homens jamais poderiam compreender. "O pântano tem seus próprios guardiões", advertiu Raoni, sua voz baixa carregando um tom de ameaça velada. "Nem tudo que parece fácil de se pegar realmente é." "Você tem até amanhã para pensar melhor", declarou Teodoro, remontando seu cavalo com um movimento brusco. "Voltaremos ao anoitecer. Será mais fácil se cooperar." Sublime se aproximou mais, encostando o focinho suavemente no ombro do velho amigo. Raoni acariciou o pescoço do animal, sentindo a tensão em seus músculos. Com movimentos decididos, Raoni começou a se preparar. Anos de vivência naquele ambiente haviam lhe ensinado todos os segredos do pântano. As trilhas falsas que levavam a atoleiros, os locais onde os jacarés costumavam se reunir, os sons da natureza que podiam confundir até o mais experiente dos caçadores. "Vamos precisar da ajuda de todos os nossos irmãos esta noite", disse ele, enquanto recolhia algumas ervas específicas de seu estoque. Sublime o observava atentamente, como se compreendesse a seriedade da situação. As horas que se seguiram à partida dos 3 homens foram de intensa atividade. Raoni trabalhava metodicamente, seus movimentos precisos refletindo décadas de conhecimento do pântano. Com cordas de cipó cuidadosamente trançadas, começou a preparar uma série de marcos quase invisíveis ao longo das trilhas que levavam à sua cabana. "Veja, irmão branco", explicava ele a Sublime, que o seguia atentamente em sua preparação. "O pântano é como um grande tabuleiro de xadrez. Cada movimento precisa ser pensado com antecedência." O céu continuava a escurecer, não apenas pela aproximação da noite, mas também pelas nuvens de tempestade que se acumulavam no horizonte. Trovões distantes ecoavam ocasionalmente, como um prenúncio do que estava por vir.
A atmosfera estava carregada de eletricidade e até os pássaros do pântano haviam se silenciado. Com gestos suaves, Raoni espalhava uma mistura de ervas em pontos estratégicos. O aroma forte atrairia os jacarés para determinadas áreas, criando barreiras naturais. Era um conhecimento ancestral, passado através de gerações, sobre como trabalhar em harmonia com os habitantes do pântano. À medida que a tarde avançava, Raoni conduziu Sublime para um abrigo especial que havia preparado. Uma pequena clareira elevada, cercada por vegetação densa, mas com várias rotas de fuga. O cavalo, demonstrando uma confiança absoluta em seu salvador, seguiu suas orientações sem hesitar. Da sua pequena cabana, Raoni retirou um embrulho de folhas que guardava para ocasiões especiais. Dentro dele havia uma pasta escura, feita de diferentes ervas da região. Com cuidado, começou a aplicar a mistura no pelo branco de Sublime. Aos poucos, o magnífico pelo branco foi adquirindo tons mais escuros, mesclando-se perfeitamente com a vegetação do pântano. Era uma transformação notável. O antes majestoso cavalo de competição agora parecia uma criatura mística das sombras. Nossos ancestrais sempre souberam que momentos como este viriam, disse ele, finalizando os últimos preparativos. Por isso, nos ensinaram a ler os sinais da natureza, a compreender seus ciclos e segredos. Eles pensam que conhecem a ganância, murmurou, observando o horizonte onde os últimos raios de sol lutavam para atravessar as nuvens escuras. Mas nunca enfrentaram a sabedoria antiga do pântano. Uma primeira gota de chuva caiu, seguida por outras. Raoni ergueu o rosto ao céu, sentindo a água fresca em sua pele enrugada. Perfeito, sussurrou. A noite será nossa aliada, irmão branco. E quando o sol nascer novamente, aqueles homens terão aprendido a respeitar os mistérios do pântano. Os trovões agora soavam mais próximos e relâmpagos começavam a cortar o céu, iluminando momentaneamente a paisagem em flashes fantasmagóricos. Em algum lugar na escuridão, 3 homens se aproximavam, sem saber que estavam prestes a enfrentar não apenas um velho indígena e seu cavalo, mas toda a força ancestral de uma terra que não perdoava aqueles que não a respeitavam. A tempestade chegou com toda a sua força quando os 3 cavaleiros retornaram ao pântano. A chuva caía em cortinas densas, transformando as trilhas em riachos lamacentos. Relâmpagos cortavam o céu em intervalos irregulares, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Os 3 homens avançavam com dificuldade, suas montarias cada vez mais nervosas com os sons e cheiros do pântano noturno. O que eles não percebiam era que estavam sendo observados, não apenas por Raoni, mas por dezenas de olhos que brilhavam na escuridão. Um novo relâmpago iluminou a cena, revelando brevemente a cabana de Raoni na distância. Mas quando tentaram avançar, descobriram que o caminho que haviam usado mais cedo parecia diferente. Onde antes havia uma trilha clara, agora existiam múltiplos caminhos entre a vegetação densa. O que eles não sabiam era que Raoni havia trabalhado arduamente durante a tarde, criando falsos caminhos e camuflando as trilhas verdadeiras. Cada rota alternativa levava a uma área diferente do pântano, algumas terminando em atoleiros, outras em locais onde os jacarés se reuniam. É aquele velho índio, rosnou o terceiro homem sacando uma corda. Ele está tentando nos assustar. Mas quando chegaram ao local, encontraram apenas um beco sem saída natural, cercado por água escura, onde vários pares de olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente. Os jacarés, atraídos pelas ervas que Raoni havia espalhado, moviam-se silenciosamente na água. Tentaram retornar, mas a escuridão e a chuva tornavam impossível reconhecer o caminho por onde haviam vindo. Cada trilha parecia igual à anterior, e os sons do pântano, aumentados pela acústica natural do local, criavam uma desorientação completa.
De repente, um dos cavalos pisou em falso, seu casco afundando em um trecho de areia movediça, cuidadosamente camuflado. O animal entrou em pânico, quase derrubando seu cavaleiro. Quando conseguiram retirá-lo, estavam todos cobertos de lama e ainda mais perdidos que antes. Outro relâmpago revelou Raoni parado em uma elevação próxima, sua figura imponente pintada com símbolos tribais que pareciam brilhar na luz elétrica. Ao seu lado, uma forma escura que poderia ser sublime, mas parecia maior e mais selvagem nas sombras da tempestade. Como que respondendo às suas palavras, um coro de sons selvagens emergiu das sombras. O rugido dos jacarés, o pio das corujas, o farfalhar da vegetação movida pelo vento. Era como se toda a vida noturna do pântano tivesse despertado para defender seu território. Os cavalos dos invasores finalmente cederam ao pânico. Um após o outro, empinaram e dispararam em direções diferentes, ignorando completamente as tentativas de controle de seus cavaleiros. Os homens foram jogados na lama, suas cordas e armas perdidas na confusão. Arrastando-se na lama, encharcados e aterrorizados, os 3 homens finalmente perceberam que haviam subestimado completamente tanto o velho indígena quanto o próprio pântano. Abandonando qualquer pretensão de dignidade, fugiram cambaleando pela escuridão, suas vozes se perdendo entre os sons da tempestade. O amanhecer chegou com uma suavidade que contrastava drasticamente com a violência da noite anterior. A tempestade havia deixado o ar limpo e fresco, e os primeiros raios de sol faziam a vegetação do pântano brilhar como se coberta de diamantes. Raoni observava o horizonte de sua varanda elevada, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. O pelo do cavalo ainda mantinha manchas escuras da tintura natural, criando um padrão único que lembrava as sombras e luzes do próprio pântano. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma nova intensidade, como se a aventura da noite anterior tivesse despertado algo primitivo em seu espírito. Raoni desceu as escadas de sua palafita com movimentos deliberados, sentindo o peso da noite em seus ossos velhos. Havia sido uma batalha diferente de todas que já enfrentara. Uma em que a sabedoria e a conexão com a natureza tinham provado ser mais poderosas que qualquer força bruta. Com paciência e carinho, começou a lavar o pelo de Sublime, removendo gradualmente a tintura natural. A água clara revelava novamente a pelagem branca, mas havia algo diferente agora. O cavalo não mais carregava a postura artificial dos tempos de competição. Seus movimentos eram mais naturais, mais selvagens. Enquanto trabalhava, Raoni percebeu mudanças sutis em seu amigo equino. A forma como Sublime agora erguia a cabeça para farejar o vento, como seus ouvidos se moviam atentos a cada som do pântano, como seus cascos encontravam naturalmente os caminhos mais seguros através do terreno irregular. Ao longo do dia, diversos animais do pântano se aproximaram da clareira onde eles estavam. Capivaras vieram beber água no córrego, aves pousaram nas árvores próximas, até mesmo um jovem jacaré se aquecia preguiçosamente ao sol numa pedra não muito distante. Era como se o pântano inteiro estivesse mais à vontade com a presença deles após os eventos da noite anterior. Sublime observava tudo com um interesse novo. Várias vezes, Raoni o flagrou, olhando fixamente para o horizonte onde as copas das árvores se encontravam com o céu. Havia uma inquietação crescente no animal, algo que o velho indígena reconhecia bem. Era o chamado da liberdade. Já ouvi falar de uma manada de cavalos selvagens que vive além das colinas do oeste, comentou Raoni, sentando-se à sombra de uma árvore enquanto observava Sublime pastar. Dizem que são descendentes dos primeiros cavalos que escaparam dos conquistadores há centenas de anos. O cavalo ergueu a cabeça ao som de sua voz, suas orelhas se movendo com interesse. Raoni sorriu, reconhecendo os sinais.
Anos de vivência no pântano lhe haviam ensinado que, às vezes, o maior ato de amor é saber quando deixar partir. À tarde, enquanto preparava suas ervas medicinais, Raoni começou a ouvir sons distantes, relinchos que vinham de muito além dos limites do pântano. Sublime também os ouviu, seu corpo inteiro se tensionando em atenção. Eram os chamados da manada selvagem, ecoando através das distâncias como um convite irresistível. O sol começava a se pôr quando Raoni notou uma mudança significativa no comportamento de Sublime. O cavalo estava mais agitado, alternando entre momentos de profunda contemplação do horizonte e explosões de energia, onde galopava em círculos pela clareira, sua crina voando ao vento como uma bandeira de liberdade. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu escuro, Raoni acendeu uma pequena fogueira e começou a cantar antigas canções de sua tribo, músicas que falavam sobre jornadas, transformações e o poder de encontrar seu verdadeiro caminho. Sublime permaneceu próximo, seus olhos refletindo as chamas, como se compreendesse que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na rotina de Raoni e Sublime. O velho indígena começou a notar como seu companheiro equino passava cada vez mais tempo nas bordas do pântano, seu olhar fixo nas colinas distantes de onde vinham os chamados da manada selvagem. Naquela tarde, durante uma de suas caminhadas habituais, eles chegaram a um ponto mais elevado do terreno, de onde era possível avistar as planícies além do pântano. No horizonte, uma nuvem de poeira denunciava a presença da manada selvagem. Sublime ficou imóvel, suas narinas dilatadas captando o vento que trazia o cheiro de liberdade. "Veja como eles correm", comentou Raoni, apontando para as silhuetas distantes dos cavalos selvagens. Sem rédeas, sem comandos, sem a vaidade dos homens para ditar seus movimentos. Apenas a terra sob seus cascos e o céu sobre suas cabeças. Um relincho potente ecoou pela distância. Provavelmente o garanhão líder da manada. Sublime respondeu instantaneamente, sua voz carregando uma urgência que Raoni nunca havia ouvido antes. Era um chamado ancestral, mais forte que qualquer treinamento ou condicionamento humano. De volta à cabana, o indígena começou a fazer preparativos que há muito já sabia que seriam necessários. Com mãos habilidosas, reuniu ervas específicas para uma longa jornada, preparou provisões de água em cabaças especialmente tratadas e verificou antigas trilhas que conhecia desde sua juventude. "Amanhã", disse ele a Sublime, enquanto aplicava um preparado fortificante em suas patas, "vou lhe mostrar um caminho. Um caminho que seus ancestrais percorreram há muito tempo, quando primeiro encontraram sua liberdade nestas terras." À noite, sentado em sua varanda, Raoni observava as estrelas, enquanto refletia sobre os meses que haviam passado desde o resgate de Sublime. Lembrou-se do animal quebrado e assustado que havia encontrado afundando no pântano, e comparou com o magnífico ser que agora pastava tranquilamente sob o luar. Um vento suave soprou pelo pântano, trazendo consigo os sons noturnos que haviam se tornado tão familiares para ambos. O coachar dos sapos, o canto das corujas, o ocasional splash de um jacaré mergulhando. Mas agora, outros sons se misturavam a estes, vindos de longe. Os relinchos distantes da manada selvagem, como um coro chamando um de seus membros perdidos de volta para casa. Sublime se aproximou da varanda, sua pelagem branca brilhando sob a luz das estrelas. Raoni estendeu a mão, tocando suavemente o pescoço do animal. Não havia mais marcas dos maus tratos passados, nem física, nem espiritualmente. O tempo no pântano havia curado mais que apenas as feridas visíveis. O cavalo encostou o focinho no ombro de Raoni, um gesto de afeto que haviam compartilhado centenas de vezes nos últimos meses. Mas desta vez,
Havia algo diferente. Uma despedida silenciosa, uma compreensão mútua de que uma fase estava chegando ao fim. A noite avançou lentamente, as estrelas girando em sua dança eterna sobre o pântano. Raoni permaneceu acordado, ocupando suas mãos com os preparativos finais para a jornada que fariam no dia seguinte. Mas seu coração estava pesado com a certeza do que precisava ser feito. O sol ainda não havia nascido quando Raoni e Sublime iniciaram sua jornada. O céu no horizonte apenas começava a se tingir com os primeiros tons de rosa, enquanto a lua minguante ainda pairava no céu escuro. O velho indígena carregava apenas uma pequena bolsa de couro com provisões e suas ervas medicinais, junto com um cajado de madeira antiga que o ajudava a caminhar pelos terrenos mais difíceis. "O caminho é longo, meu amigo", disse ele suavemente, ajustando a bolsa em seu ombro. "Mas nossos ancestrais nos guiarão." À medida que o sol subia no céu, a paisagem começava a mudar gradualmente. O terreno úmido do pântano dava lugar a campos mais abertos, onde a grama crescia alta e dourada. De tempos em tempos, paravam para descansar sob a sombra de árvores antigas. E Raoni compartilhava água fresca com seu companheiro. "Vê aquelas marcas no tronco desta árvore?" apontou durante uma dessas paradas. "Foram feitas por cavalos selvagens que passaram por aqui ao longo dos anos. Estamos seguindo os passos de seus irmãos livres." Sublime farejava o ar constantemente, suas orelhas se movendo em todas as direções, captando sons que só ele podia ouvir. Seu comportamento mudava sutilmente a cada quilômetro que os afastava do pântano. Havia uma energia crescente em seus movimentos, uma antecipação que era quase palpável. Ao meio-dia, alcançaram um platô elevado de onde podiam ver uma vasta extensão de campos naturais. Ao longe, uma nuvem de poeira indicava a presença da manada selvagem. O coração de Raoni apertou-se no peito quando viu Sublime esticar o pescoço na direção do horizonte, um relincho baixo escapando de sua garganta. Continuaram sua jornada através da tarde, seguindo trilhas que serpenteavam entre colinas suaves. O sol começava a baixar quando chegaram a um vale protegido, onde uma pequena fonte de água cristalina brotava entre as rochas. Era um local sagrado, Raoni sabia, usado por gerações de animais selvagens. Como que respondendo a um sinal invisível, um relincho potente cortou o ar. No topo de uma colina próxima, a silhueta majestosa do garanhão líder da manada se recortava contra o céu do entardecer. Outros cavalos começaram a aparecer ao seu lado, suas crinas voando ao vento como bandeiras de liberdade. Sublime ficou completamente imóvel, seus olhos fixos nos cavalos selvagens. Todo seu corpo vibrava com uma energia contida, como uma corda de violino prestes a soar. Raoni sabia que o momento havia chegado. Com mãos gentis, tocou o pescoço de Sublime uma última vez, sentindo o calor e a força vital que pulsava sob o pelo branco. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado, mas havia um sorriso em seus lábios. Sublime hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Raoni numa última troca de olhares. Naquele breve instante, toda a jornada que haviam compartilhado, o resgate, a cura, as noites de tempestade, os momentos de paz, pareceu passar entre eles como um filme silencioso. Então, com um movimento fluido e gracioso, Sublime se virou e começou a galopar em direção à manada. Seu pelo branco capturava os últimos raios do sol poente, transformando-o numa visão quase etérea. A cada passada, parecia ganhar mais confiança, mais velocidade, mais liberdade. Raoni permaneceu imóvel, observando enquanto Sublime se aproximava da manada selvagem. O garanhão líder desceu da colina para encontrá-lo, sua postura altiva revelando tanto poder quanto sabedoria. Os dois cavalos se aproximaram cautelosamente, seus movimentos seguindo uma antiga dança da natureza que transcendia qualquer compreensão humana.
O pelo branco de Sublime se destacava entre os outros cavalos, que exibiam cores mais naturais, marrons, negros e manchados. Mas seus movimentos, sua postura e a forma como se comunicava com os outros revelavam uma conexão profunda e instintiva. Era como se uma parte adormecida de seu ser finalmente tivesse despertado. O garanhão líder relinchou, um som que ecoou pelo vale como uma proclamação. Sublime respondeu, sua voz se misturando à do líder em uma harmonia natural. Era um momento de aceitação, de reconhecimento mútuo. Os outros cavalos se aproximaram mais, alguns tocando Sublime com seus focinhos, outros trotando ao seu redor em uma dança de boas-vindas. Raoni sentiu seu coração se expandir com uma mistura agridoce de alegria e tristeza. Veja só, sussurrou, limpando uma lágrima solitária. Você nunca foi realmente meu para guardar. Sempre pertenceu a eles, à liberdade. O sol continuava seu caminho descendente no horizonte, pintando o céu com tons dramáticos de laranja e vermelho. A manada começou a se mover, preparando-se para retornar aos seus territórios de descanso noturno. Sublime se movimentava entre eles com uma naturalidade surpreendente, como se sempre tivesse feito parte daquele grupo. Antes de seguir com a manada, porém, ele se virou uma última vez. Seus olhos encontraram os de Raoni através da distância crescente. Naquele momento, o velho indígena viu não mais o cavalo assustado e ferido que havia resgatado do pântano, mas um espírito livre e forte, pronto para sua nova vida. Sublime relinchou uma última vez, um som que carregava tanto gratidão quanto despedida, e então se virou, galopando junto com seus novos companheiros. A manada se moveu como uma única entidade, seus cascos batendo contra o solo em um ritmo que lembrava os batimentos do próprio coração da terra. Raoni observou até que a última poeira dourada assentou no horizonte e os sons dos cascos se perderam na distância. O vale agora estava silencioso, exceto pelo suave murmurar da fonte e o ocasional canto de um pássaro tardio. O caminho de volta ao pântano seria longo e a noite já se aproximava. Mas Raoni não tinha pressa. Cada passo era uma oportunidade para processar as emoções do dia, para aceitar a mudança e celebrar a transformação que havia testemunhado. Enquanto caminhava, começou a cantar baixinho uma antiga canção de sua tribo. Uma melodia que falava sobre ciclos, sobre partidas e recomeços, sobre a sabedoria de saber quando deixar ir. Sua voz se misturava com os sons do entardecer, carregando consigo a história de um amor que havia sido forte o suficiente para se transformar em liberdade. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu quando Raoni alcançou os limites do pântano. Os sons familiares o receberam, o coachar dos sapos, o canto das aves noturnas, o ocasional mergulho de um jacaré. Era seu lar, seu próprio território selvagem, onde havia aprendido as lições mais profundas sobre amor e liberdade. Bem-vindos de volta, velhos amigos, murmurou ele para os seres do pântano. Tenho uma história para contar a vocês. Uma história sobre um espírito livre que encontrou seu verdadeiro caminho. As estações se sucederam, transformando a paisagem do pântano em um caleidoscópio de cores e texturas. Raoni continuou sua vida simples em sua cabana, nas palafitas, cuidando dos animais feridos que ocasionalmente encontrava e compartilhando sua sabedoria com os poucos viajantes que se aventuravam por aquelas bandas. Histórias começaram a circular na região sobre um magnífico cavalo branco que havia se tornado parte da manada selvagem. Caçadores e viajantes ocasionalmente relatavam ter visto um espetáculo extraordinário. Um garanhão de pelo alvo como neve, galopando livre pelos campos abertos, sua crina voando ao vento como uma bandeira de liberdade. Em noites de lua cheia, quando visitantes se reuniam ao redor da fogueira em frente à cabana de Raoni, o velho indígena às vezes compartilhava a história de Sublime.
não como uma simples narrativa de resgate, mas como uma lição sobre a verdadeira natureza da liberdade e do amor. A fama da manada cresceu, e com ela, lendas sobre seu líder branco. Diziam que ele havia desenvolvido uma sabedoria especial, guiando o grupo por caminhos seguros durante as tempestades, encontrando as melhores pastagens nas épocas de seca, protegendo os mais fracos com uma nobreza que parecia quase humana. Uma tarde, quase 2 anos após a partida de Sublime, Helena, a antiga veterinária, chegou à cabana de Raoni. Havia ouvido as histórias e reconhecido nas descrições seu antigo paciente. Suas lágrimas de alegria ao ouvir sobre o destino do cavalo confirmaram para Raoni que havia feito a escolha certa. Com o passar do tempo, a história do cavalo branco se entrelaçou com a própria mitologia do pântano. Nas noites de lua cheia, diziam os moradores locais, era possível ouvir relinchos distantes carregados pelo vento, um som que não era de tristeza nem de alegria, mas de pura e absoluta liberdade. Ricardo Mendes nunca mais foi visto na região. Diziam que havia perdido sua fortuna em apostas mal sucedidas e se retirado para uma vida reclusa. Sua história também se tornou uma lição, mas de outro tipo, sobre como a ganância pode cegar os homens para as verdades mais essenciais da vida. Raoni continuou seu trabalho silencioso como guardião do pântano. Às vezes, quando o sol se punha e as primeiras estrelas apareciam no céu, ele subia até o ponto mais alto próximo à sua cabana e olhava na direção dos campos abertos. Em dias muito claros, podia ver uma nuvem de poeira no horizonte e, se prestasse muita atenção, um reflexo branco entre os outros cavalos. A história de Sublime se tornou mais que uma simples narrativa de redenção. Transformou-se em um lembrete poderoso de que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou competições, mas da capacidade de ser autenticamente quem somos destinados a ser. Nas rodas de conversa ao redor das fogueiras, nas histórias contadas de pai para filho, o cavalo branco se tornou um símbolo de esperança e transformação. E assim, nas vastidões selvagens do Brasil, onde o pântano encontra os campos abertos, um espírito livre continua sua jornada. Seu pelo branco ainda brilha sob o sol como um farol de esperança, lembrando a todos que o veem que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a coragem de seguir o chamado do próprio coração. Raoni, em sua sabedoria, compreendeu que algumas histórias não têm realmente um fim. Elas continuam vivendo e crescendo nos corações daqueles que as ouvem e as compartilham. A lenda do cavalo branco se tornou uma dessas histórias, um testemunho eterno do poder transformador do amor, da compaixão e da liberdade.